Pessoal, aqui é Sul TV News. Nós estamos aqui na cidade de Torres nesse momento, bem próximo ao posto Sim, na entrada da cidade. O mundo está caindo aqui na cidade de Torres. Tem outros automóveis para o lado de lá. Nós estamos no posto Sim. E vamos ver o que vai acontecer daqui mais algum momento. Nossa, é muita chuva, gente. Aqui na cidade de Torres é muita chuva. Eu quero dizer para vocês que é demais. E eu fico verificando que na campanha Zona Oeste do Rio Grande do Sul, mas a gente não tinha visto isso aqui ainda em Torres. São 6 horas da manhã em ponto, está começando a quarta-feira, dia 17 de janeiro. Bom dia para você que está com a gente neste início de manhã. A gente espera que esteja tudo bem com você depois dessa noite de temporais, tarde e noite de temporais em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Verdade. Bom dia, Simone. Bom dia na medida do possível a todo o Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade aos que já estão passando por um sufoco depois da passagem de mais um tempo severo sobre o Rio Grande do Sul. A gente vai estar junto ao longo de todo o jornal, contando tudo o que aconteceu, mostrando os caminhos, as orientações também às comunidades que estão sofrendo e acordando agora, muitas vezes ainda nem sabendo direito o que está acontecendo. Esse é o nosso compromisso ao longo do jornal de hoje. E a gente também já faz mais um alerta. De novo, podemos ter temporais com vento forte e com muita chuva em pouco tempo no Rio Grande do Sul. Deve passar dos 100 milímetros em algumas regiões, somados aos muitos milímetros que chegaram a 80, 90 em alguns pontos de ontem. A gente começa a nossa cobertura falando da situação aqui de Porto Alegre, onde o vento chegou a ter rajadas de 89 km por hora pelas medições do aeroporto Salgado Filho, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, no bairro Jardim Botânico. De acordo com a prefeitura, pelo menos 27 postes caíram e cerca de 150 árvores foram derrubadas. Algumas delas atingiram carros e casas. O volume de chuva foi muito alto em pouco tempo, foi no fim da noite de ontem. Isso provocou alagamentos em várias ruas. Nesta madrugada, a água já havia baixado em algumas áreas, mas ainda estávamos com 36 ruas com água acumulada, segundo a empresa pública de transporte e circulação. Nas últimas 24 horas, a estação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que fica no bairro Partenon, na Zona Leste, registrou que caíram 76 milímetros. Isso é mais da metade da média do mês de janeiro inteiro, que é de 142 milímetros em Porto Alegre. Mais de 80 ocorrências de quedas de árvores, fios de energia arrebentados, alagamentos são atendidos por equipes da Prefeitura de Porto Alegre entre o final da madrugada e já no começo desta manhã. O Eduardo Paganella nos conta agora sobre a situação. Pois é uma orientação que inclusive está sendo dada pela Prefeitura de Porto Alegre. Se a pessoa não tiver nenhuma atividade fora, algo assim essencial, que não saia de casa ao longo desta quarta-feira, porque os estragos realmente foram muito grandes. Nossa equipe circulou durante toda a madrugada pela capital gaúcha e em praticamente todos os bairros de Porto Alegre há transtornos provocados pelo temporal. A gente fala agora da região do bairro Menino Deus, na área da Érico Veríssimo, próximo a Getúlio Vargas. Eu quero mostrar aqui, para quem está em casa, esse galho de grande porte acabou caindo e entortando um poste por aqui. Até agora há pouco havia energia elétrica circulando por aqui, né? Então estava ligado o sistema de energia elétrica. Na região da Érico Veríssimo, a gente tem várias árvores caídas, galhos caídos em função do temporal. Os ventos, como tu disseste, né, Josmar, e a Simone também falou, os ventos chegaram a 89 km por hora na estação do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. O volume de chuvas foi muito alto também e, segundo a Prefeitura da capital, foram
150 árvores que caíram pelo menos aqui em Porto Alegre. E esse dado é da madrugada. Uma nova atualização deve ser feita pela prefeitura, mas os dados já apontam que pelo menos 150 árvores caíram. A gente está mostrando agora aqui na imagem do Marcos Pacheco a situação do ginásio Tesourinha. Isso porque parte do telhado do ginásio Tesourinha foi arrancado em função do vento e acabou caindo na calçada aqui da Avenida Érico Veríssimo. Esse local, inclusive, viu, Josmar e Simone, ele estava até numa situação pior do que agora. Melhorou porque durante a madrugada as equipes da prefeitura vieram por aqui. Mas dá pra gente ver aqui do outro lado, Marcos Pacheco também, que o corredor de ônibus aqui, ó, tem árvores caídas, galhos de árvore caído. Então realmente é uma situação que preocupa muito, não só aqui, como em vários pontos de Porto Alegre. A gente tem imagens aí para mostrar da madrugada também, porque a gente circulou em alguns pontos da capital e um desses locais em que nós fomos foi na rua Guilherme Alves, no bairro Petrópolis. Uma imagem que chamou muito a atenção também, uma árvore de grande porte acabou caindo sobre 3 carros. Não há informações sobre pessoas feridas nesse incidente, mas os carros, como a gente consegue ver nas imagens, ficaram completamente destruídos. O trânsito, inclusive, ainda está bloqueado na rua Guilherme Alves do bairro Petrópolis, próximo ao número 100, por conta dessa árvore que está caída. Além disso, a gente tem imagens do túnel da Conceição, o túnel que ficou durante a madrugada às escuras em função da falta de luz e também houve ali um alagamento grande que fez com que alguns carros estragassem na região do túnel da Conceição. Teve um carro, inclusive, que ficou completamente abandonado por ali. Vários motoristas perderam as placas dos carros. A IPTC, inclusive, foi alertada pela nossa equipe da RBS TV sobre a situação, sobre essas placas. A gente encontrou ali pelo menos 6 placas de carro soltas, então a IPTC foi lá para fazer o recolhimento dessas placas. A gente tem imagens aí de outros pontos aqui de Porto Alegre, com transtornos, com problemas em função das chuvas, dos alagamentos, e a gente também conversou com a prefeitura da capital, justamente para tentar entender o que está sendo feito em relação a essas árvores, porque a grande preocupação das autoridades diz respeito ao trânsito e às árvores que caíram sobre casas e sobre ruas aqui em Porto Alegre. Apesar da gente não ter nenhuma informação oficial ainda de pessoa ferida, a gente teve muitas árvores caídas e algumas inclusive até mesmo sobre casas. Conversamos então com um representante da prefeitura da capital que fala sobre a situação da queda de árvore, das quedas de árvore e também da ação que está sendo feita pelas autoridades, inclusive a Defesa Civil, no combate aí, na melhoria das condições da cidade para que a vida retome ao normal. Vamos ouvir. A cidade é muito arborizada, então com um evento desse ela tem um impacto muito grande. Ainda vai amanhecer os parques e as praças, que vão começar, assim que o dia acordar, vão começar a aparecer várias. E o número de arbóreo perdido na cidade é muito maior, que ainda tem nas áreas privadas, que não entra na nossa conta, porque a pessoa, os moradores fazem o serviço. Mas realmente uma perda muito grande arbórea e amanhã, agora de manhã já, vai dar um transtorno na cidade. Bom, a gente tem uma outra informação que foi repassada pela prefeitura da capital de que dos 94 bairros de Porto Alegre, 80 estão sem água nas zonas norte e leste, principalmente. Então, atenção para os moradores, zonas norte e leste sem água em função da falta de energia elétrica. Até conversei com uma representante do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que me disse o seguinte: falta luz nas estações de bombeamento de água e por conta disso não tem como bombear água para as casas. Então são pelo menos 80 bairros aqui de Porto Alegre que estão sem água devido à falta de energia elétrica nas estações de bombeamento. A gente vai seguir circulando aqui pela capital, trazendo esse panorama sobre os transtornos provocados pelo mau tempo. Só para ressaltar, mostrar aqui mais uma vez o cenário que a gente tem aqui na Avenida Érico Veríssimo, parte do telhado do ginásio Tesourinha que acabou saindo, sendo lançado aqui para a calçada e várias árvores caídas aqui nessa região do bairro Menino Deus. Na cidade de Cachoeirinha, do lado de Porto Alegre,
A queda de uma marquise matou uma pessoa que estava tentando se abrigar da chuva. A cidade também tem muitas árvores caídas, ainda pontos de alagamento, moradores sem luz. Max Corrêa está por lá para nos mostrar o cenário nesta manhã. Max. Oi, Simone. Essa morte confirmada já aconteceu em um supermercado aqui de Cachoeirinha. Parte da estrutura veio abaixo e uma pessoa que estava embaixo dessa estrutura, que ficava ali na calçada, morreu depois dessa queda. Outras 10 pessoas ficaram feridas durante o temporal aqui em Cachoeirinha, que ele começou por volta das 10 horas da noite de ontem e pelos relatos foi muito rápido. Hoje pela manhã a gente conseguiu ver toda a destruição que ficou. Nós escolhemos um ponto aqui no bairro Industrial para mostrar para quem está em casa um pouco da força do vento, de como as estruturas foram atingidas aqui na cidade. A gente pode ver aqui, ó, já vários fios caídos. Percorrendo, aliás, as ruas aqui de Cachoeirinha, a gente já vê equipes, né, tentando restabelecer energia elétrica, trabalhando já nesse processo. E olha só o que aconteceu nesta barbearia. Isso aqui era um posto de gasolina. Esse aqui é um daqueles painéis, aqueles painéis gigantes que mostram o preço dos combustíveis, que tem ali o logo dos postos de combustível. E esse container, que é um container pesado, a gente de bater o olho nele, vê que é uma estrutura pesada, uma estrutura robusta. Olha o quanto que ele foi arrastado depois que o poste caiu. Ele ficava encaixado aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ele ficava na reta dessa imagem que o Everton Crisóstomo está mostrando para a gente. Com a queda desse painel, toda a estrutura do container ela foi empurrada para frente. Eu conversei há pouco com o dono do estabelecimento aqui. Por sorte, ninguém estava no local no momento dessa queda. Aqui, ó, a gente consegue ver bem o ponto em que ele bateu, ó. É um container forte, é uma estrutura forte, apesar da parte de cima ser um pouco mais frágil ali, amorteceu e quebrou com a queda do poste. O container ele foi arrastado. Nós temos um morto confirmado aqui em Cachoeirinha, essa situação em um supermercado, onde parte da estrutura caiu, e também 10 feridos. Ainda não há informações de desalojados, mas isso está sendo verificado pela prefeitura. E o momento também, quem precisou sair de casa foi para casa de parentes, então não tem essa questão de gente sem onde estar neste momento. A gente continua circulando aqui pela região metropolitana. Traz teu primeiro panorama daí, Bernardo, bom dia. Gilsmar, bom dia para você e a todos. Olha, o dia vai clareando aqui em Santa Maria, a gente começa a ver o tamanho dos estragos, muitas árvores e muitos galhos caídos. Antes eu quero mostrar para o pessoal de casa aí a chuva como chegou por volta das 8 horas da noite aqui em Santa Maria. Dá só uma olhada aí nas imagens. Muito vento, uma chuva muito forte. A gente não tem ainda o dado para saber exatamente a velocidade desse vento, mas realmente muito assustador. Para quem estava em casa e ainda ficou sem luz por volta das 8 horas da noite, realmente foi muito assustador. E aí, esse vento ficou por cerca aí de meia hora na cidade, muito forte, com muita chuva. E aí faltou luz em alguns pontos da cidade. A gente procurava algumas informações aí e começou a entender que grande parte da cidade ficou sem luz ontem à noite. Hoje pela manhã, metade da cidade ainda está sem luz. A gente passou agora há pouco aí por um caminhão da RGE que trabalha fazendo o restabelecimento de energia. Daqui a pouco a gente vai entender o número de pessoas que estão passando por isso. Mas eu já quero de antemão avisar todo mundo aí que é para ter muito cuidado nas ruas e vias aqui de Santa Maria, porque tem muita árvore e muitos galhos pela via. Eu vou pedir para o Felipe mostrar, porque a gente está aqui nas proximidades da Avenida Medianeira, perto da Secretaria de Obras, viu? Aqui bem pertinho do CIOSP. E olha só como é que amanheceu o dia por aqui, ó. Muitos galhos, o muro de tela aqui, ó, acabou caindo, e aí tem muitos carros passando por aqui e os galhos ainda estão na via, viu? O pessoal não conseguiu fazer a limpeza. Olha só, aqui desse outro lado, como é que tá por aqui, ó. E um pouquinho mais para baixo, ali na Avenida Elvio Basso, a gente tem informações de que destelhou toda uma loja. Ou seja, então tem muitos destroços ainda pela via. Então, o pessoal que está saindo de casa aqui em Santa Maria, para ter muito cuidado. O Corpo de Bombeiros informou que não consegue dimensionar nesse momento a quantidade
quantidade de estrago, porque foi muito chamado e eles focaram todas as energias aí em ajudar as pessoas. Mas tem registro de casas destelhadas, tem postes de luz na via e também tem muitas árvores. A gente também recebeu o registro da Polícia Rodoviária Federal de que na BR-158 tem muitas árvores na via. Então quem está vindo para Santa Maria ali, pelo trajeto vindo de São Cepé, muito cuidado. Ao longo do Bom Dia Rio Grande a gente vai estar com muitas equipes espalhadas para poder informar para você. A gente tem registro também em São Vicente do Sul, que o hospital por lá também ficou destelhado. A gente vai trazer as informações aqui no Bom Dia, viu, Josmar? E em Santa Cruz do Sul tem bloqueio num dos principais acessos à cidade. O Alexandre Paz vai trazer os detalhes para a gente ao vivo de lá. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Simone. Bom dia, Josmar. E para quem nos acompanha no Bom Dia Rio Grande. A gente está aqui no Acesso Grásel, que para quem já veio alguma vez aqui para Santa Cruz do Sul, é aquela entrada do município onde ficam os dois bonecões de Fritz e Frida, que fazem a menção à Oktoberfest, a principal festa aqui do município. Nesse momento, geralmente, por aqui está passando muitos veículos, mas ontem à noite, por volta das 11 horas, essa árvore de mais de 10 metros de altura foi arrancada pela força do vento, de cerca de 70 km por hora. A gente vê agora, por exemplo, as imagens do Gabriel Sartori, um rapaz vai passar por ali fazendo seu exercício matinal, mas não é essa a recomendação, porque de acordo com informações da Defesa Civil, essa árvore está em cima de postes de energia elétrica, de fios, de energia elétrica. Então, toda aquela região ali pode estar energizada, pode ser que dê algum problema, o rapaz deu sorte, mas a orientação é essa, que ninguém passe por aqui. Lá mais pra frente, eu não sei se o Gabriel Sartori consegue nos mostrar, ainda tem um ônibus manobrando que ele tentou passar por aqui, mas viu que não teria como. Realmente, nesse horário, muitos veículos estariam passando por aqui, porque essa é uma das principais entradas do município. A orientação da Defesa Civil, então, é que as pessoas não passem por aqui, muito embora nós tenhamos presenciado carros também passando por aquela brecha embaixo da árvore, mas a orientação é que os dois outros acessos maiores, o da Melvin Jones, que é no caminho de quem vem de Venâncio Aires para Santa Cruz, e também o da BR 471, que é no caminho de quem vem de Candelária para Santa Cruz, sejam utilizados e esse seja, pelo menos por enquanto, esquecido, né? Até o início da manhã, pelo menos, quando a Defesa Civil e a RGE devem voltar para cá junto com funcionários da Prefeitura para tentar resolver a situação. Muitos relatos de falta de energia, principalmente nos bairros do interior. Quedas de árvores, quedas de postes. Nós procuramos a RGE para saber os números exatos, mas até o momento ainda não tem informações. Inclusive, tem muitas dificuldades de termos informações nesse momento da manhã, porque as forças de defesa civil, da prefeitura, priorizaram o trabalho de auxílio das pessoas. Só aqui na cidade, mais de 30 casas, 30 famílias pediram para a Defesa Civil entrega de lonas para resolver o problema, né, dos telhados que foram arrancados por causa da força do vento. Olha, a força do vento destruiu o telhado de um hospital na cidade de São Vicente do Sul, no centro do estado. 3 pacientes tiveram que ser transferidos para outro hospital da cidade. 10 quartos, o setor de raio-x, foram afetados. Ninguém ficou ferido, de acordo com as primeiras informações. As rajadas de vento chegaram a 84 km por hora entre as 7 e as 8 horas da noite. Ainda hoje, a gente vai ao vivo até a cidade mostrar como está a situação depois da passagem desse temporal por lá. Que também atingiu a cidade de São Gabriel, na campanha. Por lá, as rajadas passaram dos 70 km por hora, derrubaram postes e árvores. Nós estamos vendo imagens impressionantes que foram feitas na região central da cidade da força do vento em meio à chuva. De acordo com a prefeitura, foram 130 milímetros de chuva em meia hora. Atenção, gente, 130 milímetros em meia hora. O trânsito ficou interrompido em uma avenida por conta da queda de um poste. Caíram árvores na Praça Doutor Fernando Abbott, além da queda da cobertura das arquibancadas do estádio municipal e alagamentos em vários pontos da cidade. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas, que é um dos bairros mais afetados pelo temporal que ocorreu ontem à noite aqui na cidade. O vento foi muito forte, foram várias árvores arrancadas pela raiz, placas de rua derrubadas. O cenário é bem ruim, assim, a gente circulou bastante aqui na cidade, agora na vinda até esse local. Os moradores estão ainda juntando, vendo
qual é o tamanho do estrago. A própria Defesa Civil ainda não tem um levantamento do que aconteceu na cidade. As equipes ainda estão percorrendo as ruas, os bairros, para tentar ajudar quem ficou desabrigado, quem não tem para onde ir. Aqui no Centro de Convivência tem 15 pessoas. A Vera, que é diretora de proteção, da assistência aqui de Canoas, aceitou falar conosco sobre isso. Ela está desde ontem à noite sem dormir aqui, recolheu pessoas e o que sobrou das casas, né, Vera, lá no bairro Mato Grande, né? E ela vai falar aqui pra gente sobre o que ela sabe até agora, que não é muito, né, Vera? Bom dia. Bom dia, Mari. Mari, nós temos um comitê de crise e esse comitê se mobilizou com antecedência para poder dar essa proteção para a cidade. Então, no momento que as equipes estavam divididas, elas foram nos relatando e onde houvesse necessidade de preservar vidas, nós fomos resgatando. O secretário da Defesa Civil, ele nos chamou, nos solicitou e de pronto atendimento nós atendemos, que é uma ordem do prefeito Neidi para proteger os canoenses. Então agora a principal preocupação mesmo é resgatar as pessoas e colocá-las em segurança. Salvar vidas. O principal é salvar vidas. Embora todas as equipes da prefeitura passaram as noites em podas, desobstruindo as vias, todo mundo trabalhando num coletivo. Certo, a dona Michele está aqui conosco também, aceitou nos dar um relato sobre a experiência dela, que ontem à noite foi bem assustadora, né, dona Michele? Bom dia. Bom dia, Mário. Foi muito assustadora, foi muito rápido. Na verdade, começou com aquele vento e tudo com chuva. Daí eu venho com aquela tremendo, minha cozinha derrubou a árvore, que eu moro perto da casa da bomba. E a bomba, como aproveitar, estava desligada. E eu andei muito rápido e acabei pegando tudo mesmo. Provavelmente até meu cachorro ficou embaixo do teto. Teve que quebrar meu teto para tirar o cachorro embaixo da casa, para ajudar o bichinho e tudo. E agora, nesse momento, a gente estamos aqui esperando para ver se que vai dar, não. Perdeu tudo. Subiu a água até a altura do seu joelho, né, senhora? Até o joelho, na verdade. Até o joelho mesmo. Eu estou sem palavras, não sei o que eu vou fazer para acontecer também depois, não. Na verdade, a árvore foi com tudo, sabe? O vento. Ficamos na casa da minha vizinha Nista também. Né? Levei as crianças correndo, meu marido tentando ajudar, salvar algumas coisas. Mesmo assim, acho que não foi nada salvo. Enfim, a dona Eunice também acabou tendo que vir para cá com a família. Muita gente perdeu tudo e ainda estão contabilizando aí o que se foi com esse temporal. Olha, os estragos também atingiram hospitais aqui da capital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o Hospital São Lucas da PUC foi o mais afetado. Houve danos e destelhamento em 3 andares. A emergência e o centro de diagnóstico por imagem estão alagados. E os 10 leitos SUS estão temporariamente inutilizados. O pronto-socorro está com situação de alagamento sob controle, mas foi afetado com o retorno da rede de esgoto. Há registro de alagamentos na emergência e também no 5º andar. São Lucas e pronto-socorro afetados por conta dos alagamentos. O Hospital Independência e o pronto atendimento da Bom Jesus já providenciam o remanejo de pacientes devido à chuva. Árvores que bloqueiam o caminho. Simone, bom dia a ti, bom dia a todos. Nós estamos nesse momento na Domingos Crescêncio, esquina com a Bento Gonçalves. Ali tem um terminal de ônibus Princesa Isabel muito movimentado, muita gente pega ônibus ali, mas para chegar até o ponto as pessoas vão passar por vários bloqueios, como este. Regato vai mostrar aqui essa árvore arrancada pela raiz. Acabou tombando sobre a rua e olha só, Regato, foca ali, por favor, a distância do para-choque do carro para o tronco da árvore. O dono desse carro, acho que dá para dizer, né, teve sorte de não ter um dano maior, apesar de ter alguns amassões no carro. São pelo menos 3 veículos que foram atingidos. Vem comigo, Regato, por favor. A gente vai atravessar a rua aqui, a árvore está bloqueando totalmente a Domingos Crescêncio. Ela que tem sentido único, de quem vem lá do Santana em direção à Avenida Bento Gonçalves, não vai conseguir passar por aqui. A gente vai fazer uma volta aqui na árvore, mas enquanto isso eu quero que vocês vejam imagens que nós fizemos no caminho. A gente conversou inclusive com um morador do bairro Santa Teresa, aí pertinho da TV, quando nós saímos em direção à Zona Norte. Tem bloqueios na Correia Lima, na Silveiro, na Banco Inglês. Vocês vão ver inclusive o que fala o morador de uma árvore que caiu de dentro do pátio dele. A rua Correia Lima está totalmente bloqueada nesse ponto, muito perto da esquina com a Silveiro. Por aqui o Regato vai mostrar, na lateral, na calçada, uma parte da grade daquela casa foi derrubada, acabou caindo, cedendo com uma árvore
que caiu por cima e lá embaixo totalmente bloqueada, não tem como nenhum carro passar nesse ponto da Correia Lima, então perto da Rua Silveiro, os desvios têm que ser feitos por dentro do bairro Santa Teresa. Esse ponto aqui da Rua Banco Inglês também tem vários galhos caídos e mais à frente os moradores nos pararam, dizendo que tem uma parte totalmente bloqueada. Aqui a gente está chegando perto desse ponto, esse bloqueio, também no bairro Santa Teresa, aqui perto do morro. Ó, nesse ponto a gente vê, não tem como passar de carro, a gente vai chegar bem pertinho para mostrar a nossa equipe para ir até a Zona Norte, tendo que fazer vários desvios. Aqui tem uma árvore, pelo menos 2 árvores caídas, e ali ó, a gente vê no pátio da residência. É a sua casa, senhora? É a sua casa. Pode chegar mais pertinho aqui, por favor? Como é que foi o susto de madrugada aí? Foi feio o susto, foi feio. A gente não olhou lá para fora, porque a gente não abria a janela, mas quando a gente olhou para fora foi assustador. E agora para limpar? Sem luz, ali a minha árvore ali que eu peço para eles cortar, eles não vêm cortar nunca, ali a mesma coisa. Aí deu o estrago que deu aí, ó. Poxa vida. Estamos sem luz, a luz arrebentou no poste. Mas graças a Deus não deu nada, não deu de prejudicar ninguém, pelo que eu sei. Nem dentro de casa? Nem dentro de casa não deu nada. Pois é, Simone, por aqui o trânsito segue completamente bloqueado desde a noite de ontem na rua Guilherme Alves, próximo à rua Ferreira Viana, bairro Petrópolis, zona leste de Porto Alegre. Eu quero mostrar na imagem aqui porque essa árvore de grande porte caiu por volta das 10 horas da noite, atingiu em cheio 3 dos carros que estavam por aqui. O detalhe é que ninguém ficou ferido nesse incidente, mas a situação chama muito atenção porque os carros foram atingidos, os galhos atingiram também em cheio a fiação e além disso, um detalhe que eu quero mostrar aqui na direita, Marcos Pacheco, tem um prédio aqui onde os moradores simplesmente não têm como sair de casa, de forma alguma. A árvore caiu em frente ao prédio, está bloqueando o acesso para os motoristas, quem vai acessar a garagem, os moradores que vão entrar de carro e também para aquelas pessoas que querem sair a pé. Então, esses moradores simplesmente não têm como sair de casa em função dessa árvore que está caída. 3 carros foram atingidos por aqui. Um dos carros é esse carro preto aqui, ó. Foi o primeiro a ser atingido porque a árvore estava bem do ladinho desse veículo. E a gente vai conversar com a dona desse carro, com a Karina. Vai conversar conosco aqui. Karina, bom dia. Bom dia. Queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que foi a situação. Vocês estavam em casa ontem de noite. Que horas foi? Foi muito rápido. Eu cheguei em casa, era umas 7 horas, assim. E foi logo. Eu cheguei em casa, fiz minhas coisas. Foi rápido o vento. Vento forte. E de repente tu olhou, viu que o carro estava destruído. Eu ouvi tudo, a árvore caindo e começou o alarme. Aí eu vi. Eu senti na hora que era o meu. Sentiu que... É. Tu estava falando até fora da preocupação, não tem seguro. Não tem seguro. Tem então, que recomeçar. Certo. Como é que é ver o seu carro numa situação como essa, assim? Então, meu primeiro carro, a sensação, sim, foi horrível, mas acontece. Menos mal que ninguém se machucou, né? Nem Exato. tu, nem a sua filhinha aqui. Tá bem, obrigado. Como é que é o nome da mocinha? A Camille. Camille. Tem quantos anos? 3 aninhos. Tá bom, obrigado, viu, Karina e a Camille. É um sentimento de doçura, um ar de doçura em meio à destruição, né? Talvez isso console aqui a Karina, porque o carro ficou completamente destruído. Outros veículos aqui ficaram destruídos em função desse incidente, a árvore que acabou caindo na noite passada aqui no Petrópolis, na Zona Leste. Só para finalizar, são 150, muitas delas aqui na região do bairro Petrópolis. Nesse trajeto a gente encontrou várias árvores caídas. Nós falamos mais cedo, Josmar, sobre a morte que foi confirmada aqui em Cachoeirinha. Ela aconteceu no bairro Jardim do Bosque, na Avenida Capitão Garibaldi, em um supermercado. O Everton Crisóstomo vai mostrar para a gente agora o que aconteceu. A laje ali, essa marquise onde ficava a cobertura do estacionamento de um supermercado ontem, depois das 10 horas da noite, ela veio abaixo. O que aconteceu? Um morador de rua, é a informação que a gente tem por parte da prefeitura, estava aqui embaixo, ele acabou sendo atingido por essa estrutura e morreu. Ele ainda não teve a identidade identificada, ele ainda não foi identificado. Nesse momento os bombeiros trabalham para a retirada do corpo dessa vítima. É um trabalho complexo, já se alonga um pouquinho durante essa manhã, porque é uma estrutura muito pesada, então precisa agora de todo esse maquinário, de toda essa intervenção dos bombeiros para que o corpo seja retirado e aí depois, na sequência, feito esse trabalho
de identificação. Como a gente pode ver, uma estrutura não só de concreto, mas tem muito metal, então é um trabalho que exige e tem essa demanda. A gente vê ali um equipamento utilizado para abrir essa estrutura, para afastar o metal e que se tem acesso à vítima. Estão aqui no local, o local ele está isolado, a gente pode ver que tem o trabalho ali da Brigada Militar, a perícia já está aqui também acompanhando o trabalho dos bombeiros, então é uma área que está isolada aqui na Avenida Capitão Garibaldi, em Cachoeirinha, e essa é a morte confirmada, Josmar e Simone. A informação preliminar por parte da Prefeitura de que se trata de um morador de rua. Agora está sendo finalizado ali o trabalho, a gente já vê ali a movimentação também do IGP para a retirada dessa vítima, para na sequência ser feita a identificação. Além de uma vítima fatal, nós tivemos outros 10 feridos aqui na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana. A primeira vítima, né, do temporal da noite passada, que emendou nessa madrugada, bombeiros fazendo esse atendimento ainda. Olha, a estrutura gigantesca, né, que desabou uma pessoa em situação de rua. Sim, Simone, a gente está agora no bairro Marechal Rondon, aqui em Canoas, e eu vou mostrar aqui para vocês, pedir para o Alex Vieira, meu colega, posicionar a câmera. Isso aqui é uma raiz, deixa eu parar aqui na frente dela, só para vocês terem uma ideia do tamanho da raiz da árvore que foi arrancada do chão com a força do vento. Como a Simone acabou de dizer, os ventos chegaram a quase 100 km por hora durante a noite de ontem, essa madrugada. Ali do outro lado da rua tem uma parada de ônibus e muitas ruínas de árvores, de raízes, de galhos. Foi uma destruição, assim, é assustador. As pessoas estão chegando agora, saindo para trabalhar e todo mundo fica chocado ao passar aqui por essa região que é super movimentada. Tem muito fio elétrico caído. Tem até agora, a última informação que a gente recebeu é de que 150 mil pontos aqui em Canoas seguem sem energia elétrica, sem luz desde ontem. E a orientação é para as pessoas tomarem muito cuidado ao circular pelas ruas, pelas calçadas, porque tem fios não só pela descarga elétrica, pelo risco de choque, mas pelo risco de se machucar mesmo, porque o fio solto pode enganchar. Cuidado para não cair num buraco, tropeçar num galho. A gente tem imagens do bairro Nossa Senhora das Graças, onde a gente esteve mais cedo. Lá também muitas árvores acabaram sendo arrancadas, telhados inteiros saíram voando. Tem ponto de alagamento aqui na cidade. Em alguns locais choveu cerca de 83 milímetros, bairro Niterói, aqui no Marechal Rondon, na região central, enfim. Canoas realmente foi bastante impactada pelo mau tempo, tem bastante estrago. Josmar, bom dia para ti, bom dia para Simone, a todos que nos assistem. A tempestade por aqui, o temporal começou um pouco mais tarde do que em Porto Alegre, por volta da 1h da madrugada. Teve raios, teve vento, teve trovões, mas não tão intenso quanto na capital e na região metropolitana. Hoje pela manhã a gente entrou em contato com alguns municípios aqui do litoral norte para saber como é que foi essa madrugada nas cidades e não temos muitos estragos. A situação um pouco mais crítica é em Santo Antônio da Patrulha. Por lá alguns pontos da cidade estão sem luz. Na RS 030 houve queda de árvores, segundo a Defesa Civil, e também alguns destelhamentos em casas. Mas, segundo a Defesa Civil do município, nenhuma vítima. Entrei em contato também com a Prefeitura de Maquiné, com a Defesa Civil de lá. Segundo eles, houve um temporal, mas sem estragos na cidade. E a Defesa Civil espera para essa próxima madrugada uma chuva mais forte. No município de Três Cachoeiras, eu falei com o prefeito, ele disse que também choveu, teve trovões, vento, mas felizmente sem estragos na cidade. E em Tramandaí também, segundo a Prefeitura, teve chuva, teve vento, mas também sem nenhuma ocorrência mais grave no município. Nós estamos agora falando de Capão da Canoa, por aqui também não houve estragos, a gente circulou pela cidade mais cedo, algumas folhas e galhos de árvores caídos, né, pelas ruas, mas nada além disso. Aqui o mar na beira da praia está mais agitado do que em relação a ontem, a maré também está mais alta e a gente percebe pela areia também que durante a madrugada o mar veio mais para frente, né? A maré subiu um pouco mais, mas o dia amanhece nublado, com vento
bem fraco, né, sem muito vento por aqui, movimento tranquilo na beira da praia, algumas pessoas caminhando. Então, felizmente, aqui no litoral norte, né, nas imagens do Enio Rosa, está mostrando aí para vocês o mar, felizmente sem maiores estragos diante do temporal que atingiu aí o Rio Grande do Sul. A gente fala do Centro Integrado de Comando desde ontem à noite, inclusive um gabinete de crise foi montado por aqui, justamente para analisar, averiguar quais eram as situações em relação a alagamentos, transtornos e também queda de árvores. Daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, para saber a posição da prefeitura da capital sobre a situação principalmente da falta de luz e da falta de água em alguns pontos aqui da capital gaúcha. E, inclusive, Simone, um serviço que muita gente certamente está notando, a telefonia está muito ruim em Porto Alegre, certamente porque alguma rede foi atingida parcialmente. Eu, nesse momento, não estou nem ouvindo vocês, o Rigato, que pelo equipamento que está passando as instruções. Essa é a árvore que nós falamos agora há pouco na Casimiro de Abreu. O que está acontecendo por aqui? Tem dois problemas. Os carros não conseguem cruzar pela Lucas de Oliveira com a Casimiro, né? Nós estamos na Lucas, a queda é na Lucas, são duas árvores, uma lá do outro lado e outra aqui, que a gente vê pela imagem que o tronco quebrou ao meio. Então esse é um grande problema que está acontecendo. Esse motociclista está fazendo o que com certeza é mais recomendável, que é empurrar a moto, mas muitas motos passaram por aqui numa velocidade que fica perigosa, inclusive para o pedestre. Então, não tem como passar por essa região para chegar na Casimiro, para ir em direção à zona norte de Porto Alegre. Um grande transtorno por aqui, muitos carros estão voltando na contramão, a região está sem luz, os postes foram atingidos, os moradores conversaram comigo, foi um grande estrondo que deu de madrugada, então pela queda de duas árvores, uma lá do outro lado, e essa aqui que é a que mais chama a atenção, que tombou na Lucas de Oliveira com a Casimiro de Abreu. Trânsito bloqueado, tem que voltar pela contramão, ou melhor, quando estiver subindo a Lucas, pega a Cabral ou evita a Lucas mesmo para a Zona Norte. A gente está tentando chegar lá na Sertório, onde tem relatos de alagamentos ainda, mas está difícil, o caminho está bem complicado na Ipiranga, na Princesa Isabel, todas essas ruas estão com árvores caídas, cenário que está comum hoje de manhã. Sim, Josmar, infelizmente, aqui no bairro Mato Grande, justamente o bairro onde moram aquelas 15 pessoas, 3 famílias que estão lá no centro de convivência do idoso. E a gente quer mostrar aqui para vocês, esse telhado atrás de mim, ele voou de um mercado que fica na rua de trás. Aqui a gente está na Avenida das Canoas, no Mato Grande. E o supermercado que tinha esse telhado antes, a gente não consegue nem ver porque não está nem aqui nessa avenida. O seu Laone é o morador aqui dessa casa que acabou quase sendo atingida pelo telhado do mercado, né, seu Laone? Foi muito assustador o vento aqui ontem à noite, bom dia. Forte, boa noite, bom dia. Foi forte ontem à noite, levantou o telhado, bateu aqui, arrancou o portão aqui. Foi bem assustador. Encheu tudo de água a avenida, ficou acho que uns 10, 15 minutos depois da chuva, tudo cheio aqui. Foi feio o troço. O vizinho do lado também teve um prejuízo, tá aí, ó. Arrebentou os cabos de alta, tudo aí, temos sem luz, sem água, desde ontem. Das 10 da noite, mais ou menos, da hora do temporal até agora, nada. Então, além... Não apareceu ninguém ainda para ver, né? Claro que a cidade está bem estragada, mas até agora ninguém. Além dos estragos, então o pessoal está sem abastecimento de luz e água aqui no bairro, Simone e Josmar. E vale lembrar para os moradores que a gente sabe que a situação é complicada, tá ruim mesmo na cidade toda, mas a Defesa Civil está percorrendo aí os bairros para tentar ajudar e a prioridade nesse momento é acolher os desabrigados. O William também mora aqui, subiu água aqui alto, né, William? Agora já desceu. Subiu até a altura da calçada, mas até que correu bem ali, foi uns 15 minutos, já desceu toda a água. Mas foi a ventania mesmo que assustou o pessoal aí. As telhas voaram tudo aqui, graças a Deus pararam pelo menos no fio, não tocaram para dentro do pátio. Alguns fios de alta tensão estão ainda dentro do pátio. E agora é aguardar, né? Esperar a prefeitura e a RGE aí para ver se dá um jeito nisso aí. Felizmente ficou todo mundo bem aqui na casa, ninguém se feriu. Nesse momento, essa é a prioridade, é o mais importante. Simone e Josmar, a gente segue acompanhando aqui a situação em Canoas. Bom dia Simone, a todo mundo que nos acompanha. A gente vai conversar aqui com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que está aqui no Centro Integrado de Comando. Um gabinete de crise foi montado desde ontem, né, prefeito? Eu tive aqui até de madrugada. O que está sendo feito e quais são os efeitos provocados pelo temporal aqui em Porto Alegre? Bom dia. Olha, se é que dá para dizer bom dia, né, Paganella? Nós tivemos ontem, às 14h30, uma governança resolutiva operacional para montar as equipes
parcerizado com o governo do estado, e a partir daí passamos para cá. Bom, de madrugada as nossas equipes trabalharam, né? Mas quais são os nossos principais problemas e as soluções que a população espera de nós, né? Água é um grande problema nesse momento, porque das 6 estações de captação, 5 não têm energia desde as 22 horas. Então nós vamos ter problema de abastecimento de água logo em seguida. Isso vale para os alagamentos, que foi um pouco combatido, mas ainda há problema, porque tem 11 casas de bombas que também não têm energia. Bom, aí nós temos aí dezenas e centenas de árvores espalhadas, caídas pela cidade. Temos um levantamento parcial, que é da EPTC, mas ele é parcial porque não atingiu toda a cidade. Nós temos a questão dos hospitais, que tem que ter uma atenção muito especial, então foi contato muito pela madrugada, o pronto-socorro está funcionando com queda de energia, com gerador, mas o gerador também tem limite. Isso vale para a PUC, que teve a sua emergência com problema, o cardiologia está funcionando. Então nós estamos aqui numa governança, né, a cada minuto tomando decisões, mas o que eu posso dizer, né, é que a nossa equipe está mobilizada, as nossas equipes, né, a prefeitura ela tem enfrentado muitas crises, então é mais uma crise que ela enfrenta. E eu queria aqui apelar à população de Porto Alegre, e acho que vale também para a grande Porto Alegre, que a melhor contribuição que o cidadão pode nos dar hoje é ficando em casa, porque isso vai nos dar uma governança mais tranquila para agir, para tirar as árvores, para poder cuidar, não é, dos equipamentos públicos. Então essa é a colaboração que eu quero pedir aos cidadãos. Prefeito, eu tenho uma informação importante: 80 bairros de Porto Alegre estão sem água neste momento, em função, segundo a prefeitura, da situação da falta de luz. Isso poderia ter sido previsto anteriormente? Poderia ser feito algo para evitar um transtorno tão grande à população? Olha, volto a dizer o seguinte: ali na frente a gente vai ter que ter uma governança diferente com a Equatorial, com dupla alimentação, com linhas específicas. Isso é lá para frente. Eles estavam conosco ontem e sabia do temporal, não é? Eu pedi que colocasse equipes próprias para a prefeitura. Aliás, foi o que nós combinamos em várias reuniões, né? Então, Porto Alegre é o maior cliente da SEA, né, Equatorial, e dentro do maior cliente, a prefeitura é o seu maior cliente. Então, o que eu apelo aqui sempre, né, é que a Equatorial tem que dedicar pessoas experientes, equipes específicas para essas bombas e para as casas de tratamento de água, porque não há tratamento de água e não há bombeamento de 84 estações se não tem energia. Então não há água sem energia. Então, para ter água tem que ter energia. Prefeito, um outro ponto é a questão das árvores aqui em Porto Alegre. 150 árvores pelo menos caíram, esse é um levantamento preliminar. Muita gente reclamou da questão de poda da vegetação, poda das árvores e principalmente de árvores um pouco mais velhas, que não estão em boa condição de saúde. Isso também poderia ser feito antes para evitar situações como a gente tem agora de vários bloqueios de trânsito em Porto Alegre? Paganella, quando nós assumimos a prefeitura, só no 156 tinha mais de 27 mil protocolos atrasados. A cidade tem 1.300.000 árvores, do Lami ao Sarandi, do Sarandi ao Partenon, do Partenon às ilhas, o que é um ativo excelente. Agora, nós estamos trabalhando o chipamento das árvores novas, então isso é um processo. Então tem tido muita poda de árvore, mas quando há um temporal como esse, eu me lembro, lá em 2016, só nos parques públicos e praças, caíram mais de 5 mil árvores. Então, caiu o poste, caiu tudo, então cai árvore também. Então o que nós temos que fazer nesse momento é recolher, né, agir rapidamente. O DEMELHU está junto nesse processo, as parceirizadas estão nesse processo, estamos chamando todo mundo, os parceiros privados, e posso te dizer que lá mais no final da tarde vai ter uma cidade bem diferente, não? Prefeito, uma situação que chama a atenção é dos alagamentos. Porto Alegre vem tendo muitos alagamentos ultimamente, chove forte, alaga com muita frequência. Por que o sistema de escoamento de água é tão frágil ou não funciona da forma adequada aqui em Porto Alegre? Paganella, faltou investimento, né? Em 50 anos, tu estendeu a cidade de forma desordenada. Tu tem redes dimensionadas bem aquém daquilo que tem dezenas de comunidades. Então você tem que ter limpeza, a população não deve jogar lixo nas bocas de lobo, que é um grande problema. Você tem que ter redes trocadas, redes novas, você tem que ter bacia de contenção. Mas muitas coisas foram feitas. Por exemplo, nós botamos 32 milhões para limpar os arroios da cidade, coisa que há 5 anos não se fazia. Nós estamos investindo muito no combate. Agora, eu tenho dito e vou debater sempre esse tema, acho que Porto Alegre precisa parcerizar o DEMAI e pegar todo o recurso e botar na drenagem urbana. Não há outro caminho. Josmar, orientação geral. Eu não vou fazer ponto facultativo, que eu preciso de todos os funcionários
para ajudar a recuperar a cidade. Agora, aqueles que puderem trabalhar em home office, eu já estou orientando os secretários a fazer. Agora, os de ponta todos têm que estar na rua. Bom, o cidadão tem uma consulta, né, eletiva, ele pode remarcar. Agora, emergência é emergência. Portanto, então, quando você tem uma crise, você tem, bom, você não pode parar as UPAs, você não pode parar o pronto-socorro, você não pode parar as emergências dos outros hospitais. Agora, aquilo que o cidadão puder deixar para fazer depois, é o apelo que eu faço. Então, cada um na sua consciência vai tomar a sua decisão. E a gente vai recuperando a cidade e espero que mais no final da tarde a gente tenha uma cidade já um pouco diferente. Agora, vai depender também a quantidade de chuva que possa chegar de novo, porque a previsão é que continue chovendo. Isso vai atrapalhar muito a recuperação da cidade, não? Prefeito, uma preocupação também em relação às questões de saúde. Alguns hospitais tiveram problemas. Qual é o cenário que se tem em relação às unidades hospitalares aqui de Porto Alegre agora? Pagadela, por enquanto estamos sob controle, por enquanto, tá? Eu determinei aqui de manhã, 6 e pouco, caminhões-pipa, por exemplo, né? Vai depender se a energia não volta, eu vou ter que botar os caminhões-pipa para atender vários equipamentos, começando nos hospitais. Então, por enquanto está sob controle e os nossos boletins vão continuar sendo emitidos aqui durante toda a manhã, mas por enquanto estamos sob controle sobre esse tema também. Tá? Perfeito, queria te agradecer. Última mensagem então para a população, de forma muito sucinta, prefeito, para as pessoas ficarem em casa. Bom, é isso, gente. Nós já passamos tantas crises, é mais uma. Essa questão climática veio para ficar, a cidade tem que ser cada vez mais resiliente. E não jogue lixo no chão, fique em casa, use os canais da Prefeitura, 156 especialmente, e todos os outros canais para comunicar conosco, para a gente saber o que está acontecendo aí no seu bairro. Certo. Obrigado ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que nos atendeu aqui em meio a essa situação, né? E a gente vai seguir acompanhando ao longo do Bom Dia Rio Grande e da programação todos os transtornos provocados pelo temporal. Aqui no Centro Integrado, só para finalizar, tem várias telas, né, que são colocadas aqui. A partir daqui, a prefeitura começa a organizar e planejar as ações que são feitas nas ruas da capital. Olha só, Josmar, os relatos aqui são de árvores caídas, muros caídos, casas atingidas também, danificadas de alguma maneira. É um cenário bastante parecido com aquele que a gente mostrou em Cachoeirinha. Aqui na região central, a gente passou por essa unidade aqui de uma rede de lanchonetes. Olha só, parte da estrutura da frente dela caiu em cima da parada de ônibus aqui e ela está sustentada pelos fios de luz aqui da rede de energia elétrica. Se eles não parassem ali, eles viriam agora para cima dessa parada de ônibus, que como a gente pode ver, já começa a ter essa movimentação de início de dia aqui, o pessoal indo trabalhar, fazer a sua rotina diária. Essa parte, essa estrutura caiu inclusive, ó, onde ficam as mesas aqui, ó, a área externa da lanchonete, ali utilizada para que os clientes possam utilizar ao ar livre, também caiu tudo aqui em cima. Isso aqui dá para ter uma boa noção da força do vento, porque tem essa estrutura e mais ao alto ali, ó, a gente consegue ver uma estrutura metálica, ó, tá toda retorcida, ela ficou pendente do outdoor aqui, que sinaliza, né, a presença da lanchonete aqui para quem passa na avenida. A parte ali despencou, é uma parte metálica que está toda retorcida. Nesse momento, a gente já começa a ver esse início de dia, as pessoas tendo que começar essa quarta-feira e já convivendo com os transtornos, com tudo que acaba acontecendo depois de um temporal como esse. Então os relatos são não só de danos a propriedades privadas, estabelecimentos comerciais, mas também a escolas, residências. Quem passa aqui vai contando pra gente. Amigo, vai pegar o ônibus agora? Só fala pra gente como é que tá lá na rua da sua casa. Cara, tá simplesmente destruída. Eucaliptos assim de 30 metros que caíram por cima das casas, a ventania assim umas 2 da manhã foi enorme. O ônibus teve que mudar o caminho para poder passar por outro canto, teve gente que ficou sem ônibus, assim, a rua tá destruída. Qual é o bairro lá? Parque Itacolomi. E a rua? 7 Quedas. Tá indo trabalhar agora? Tô indo trabalhar agora. Quer dizer, não sei como que tá lá, porque a gente tá sem internet também, não tem nem como falar com o patrão para saber se tá funcionando, a empresa, como que tá. Então vai ter que bater lá no trabalho para voltar, para ficar ou voltar para casa. Um dos dois. Qual é o seu nome? Rafael. Muito obrigado, Rafael. Boa sorte aí para vocês. Tem essa questão também do sinal da internet. A gente, para se deslocar aqui em Cachoeirinha, em Gravataí, para encontrar alguns pontos precisos, por exemplo, que a gente utiliza do mapa no celular, através de GPS, por exemplo, esse serviço estava muito complicado. Até entrar em contato com Defesa Civil,
de Cachoeirinha, aqui de Gravataí, o sinal da internet torna muito complicado esse tipo de situação e até o contato entre as pessoas, como a gente acabou de falar com o Rafael agora, que não sabe nem se a empresa vai estar aberta hoje, se está funcionando, porque ele não conseguiu falar com o patrão. Oi, Simone, bom dia novamente. Pegamos a estrada aí, cerca de 1 hora de viagem, uns 90 quilômetros de Santa Maria, para vir aqui em São Vicente do Sul, porque aqui por volta das 7 horas da noite foi muito forte também o temporal. E aí o hospital da cidade, o Hospital São Vicente Ferreira, acabou ficando completamente destelhado. Olha aqui, ó, completamente não, porque a parte da frente ainda tem algumas telhas, mas olha só como é que ficou a parte de trás nessa ala aqui. A gente entrou agora há pouco aqui no hospital e notou que não tem energia elétrica, não tem ninguém no hospital. Agora há pouco alguns profissionais de saúde estavam com a ambulância levando macas para o posto de saúde da cidade, que foi para onde foi parte desses pacientes aí. Inclusive, alguns pacientes foram levados para a Mata e também para o município de Jaguari, porque aqui não tem condição de ficar. Vamos entrar para vocês verem como é que ficou a situação por aqui. O secretário de saúde também já está por aí, daqui a pouco a gente vai conversar com ele. E a gente tem a informação de que, infelizmente, um dos pacientes que estava passando mal no momento desse temporal acabou falecendo no transporte para outra cidade. Já a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas olha só como é que está o hospital aqui dentro. Ó. Não tem nada de luz, não tem ninguém, está tudo completamente vazio. E olha só, vou pedir para o Felipe entrar aqui dentro dessa sala, que é uma sala de internação onde ficam os pacientes. Olha só como é que está a situação aqui por dentro. A água tomou conta, a gente vê que tem muita infiltração também nos bicos de luz, por isso que não tem... A energia elétrica foi cancelada aqui. Na parte de trás a gente vê muito estrago também em algumas ambulâncias que estavam por ali, que acabou caindo telhas em cima dela. Olha só, vamos andar mais um pouquinho aqui no hospital, porque o hospital precisou ser evacuado principalmente por causa disso, porque está chovendo muito dentro e tem esse risco da energia elétrica também com os pacientes. O posto de saúde fica um pouco mais para frente aqui no centro da cidade, foi para lá que foi a maioria deles. Olha só como é que está a situação. A água tomou conta aqui, ó. Olha só aqui, ó, uma cama de paciente que a gente vê que tem ainda os forros de cama, ó. Precisaram ser retirados às pressas. Olha só como tem muita água aqui dentro, ó. E realmente um cenário bem assustador. O secretário agora há pouco estava falando com alguns profissionais ali para fazer a retirada também de medicamentos daqui para ser levado para lá, porque realmente tá bem feia a coisa por aqui. Felipe, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa como é que ficou a situação. Secretário, por favor, olha só. A gente vê que tinham pacientes aqui, meio que foram retirados às pressas, ó. Porque ainda tem alguns resquícios, algumas coisas por aqui. O que a gente ficou curioso para saber em relação a esse paciente que estava chegando por aqui e acabou, no caminho para um outro hospital aqui da região, acabou falecendo. É isso que eu quero entender um pouco agora com o secretário. Secretário, por favor, está no telefone aqui agora. Está resolvendo alguns problemas ali o secretário. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui, ao vivo no Bom Dia Rio Grande. Secretário. Eu agradeço a atenção de vocês aí. Bom, Bernardo. Secretário, bom dia. Bom dia. Se é que é possível dar bom dia, secretário. Estou vendo que situação crítica aqui. Como é que foi esse temporal para vocês aí? Realmente essa estrutura das internações aqui nunca tinha sofrido avaria nenhuma com os temporais anteriores e aí é o que vocês podem presenciar hoje. É totalmente destruído a cobertura, a elétrica também não vai ter condições de restabelecer num primeiro momento. Então isso aqui vai demandar muito trabalho, equipe de engenharia aí da Prefeitura Municipal. Nós já estamos articulando alguns apoios aí, governo estadual também já se mostrou bastante solícito. Para onde que foram os pacientes que estavam por aqui na hora? Os pacientes internados, eles foram transferidos para Mata e para Jaguari. São os dois municípios próximos aqui. Quantos mais ou menos foram levados assim? Nós foram transferidos 6 pacientes, 2 que chegaram no PA, precisavam de atendimento imediato de um acidente de moto e 4 pacientes internados. Secretário, e essa informação desse paciente que acabou falecendo, o que a gente tem de informação, quantos anos tem, o que aconteceu com ele? Esse é um paciente de 70 anos que veio a óbito, infelizmente, durante a transferência, mas era um paciente que já estava internado há bastante tempo, já em fase terminal de um câncer, ele lutava contra um câncer e coincidiu, veio a óbito durante a transferência
para o hospital de referência. Não teve ligação direta com o incidente que vocês estão presenciando aqui. Era um paciente que já vinha descompensando, que já estava num quadro terminal mesmo. Secretário, obrigado pela atenção, por vir falar com a gente. Você deve estar falando com muitas pessoas para resolver o problema aí. E Josmar, Simone, São Vicente do Sul, então, um atendimento só no posto de saúde ou em hospitais aqui da região. Aqui realmente foi evacuado, não tem ninguém, não tem atendimento. Na região do Vale do Rio Pardo, Simone, Venâncio Aires é a cidade mais impactada, de acordo com informações da Defesa Civil. Nós estamos aqui no bairro Bela Vista e a gente vai dar um pouquinho da amostra desse cenário nas imagens do Gabriel Sartori. Bem aqui onde nós estamos, os ventos que chegaram ontem a mais de 75 km por hora arrancaram essas árvores. A gente vê o tamanho das raízes, o buraco que elas deixaram no chão. Cada uma dessas árvores tem mais de 10 metros de comprimento e caíram feito folhas de papel. Falando em folhas de papel, a gente tem agora para destacar ali, mais à frente, essas lâminas que são de um telhado de um centro comercial. Elas são retorcidas, jogadas por toda essa espécie de relva. E uma delas, a mais distante, está lá na frente, a cerca de 50 metros de onde nós estamos. Agora eu peço para o Gabriel Sartori retroceder um pouquinho as imagens e a gente vê cabos de alta tensão pelo chão e olha que impactante. Essas lâminas estão retorcidas, jogadas por todos os cantos e elas foram parar inclusive em cima dos fios de alta tensão, rompendo eles, deixando esse bairro Bela Vista sem luz. Nós estamos na rua Armando Ruschel e essas lâminas vieram lá da frente, onde a gente consegue mostrar aquele centro comercial. Ou seja, de lá até o ponto mais atrás, onde o Gabriel Sartori mostrou, são cerca de 150 metros e essas lâminas foram arrancadas. Esse centro comercial pertence ao Gregório, empresário aqui da região, que vai nos contar um pouquinho. Esse centro comercial não tinha ainda nem sido inaugurado, né? E já teve esse prejuízo. Quanto que tu contabiliza mais ou menos que pode ter acontecido de prejuízo para ti? Bom dia. Bom dia. Tia, assim, um levantamento assim não foi feito ainda, né? De quanto deu, porque é recente, né? Mas o prejuízo é graúdo. Mora aqui há quanto tempo? Trabalha aqui há quanto tempo? Nós temos aqui na Bela Vista aqui há 12 anos, mas nós moramos no interior, na Tangerina lá. Foi a pior chuva que tu já viu por aqui? É, assim já deu outros temporais aí também, né? Mas esse aqui foi o que mais deu estrago aí, né? Foi feia a pegada. Lá no interior, lá também na Tangerina também deu estrago lá, né? Foi em geral assim, né? Pegou pareia essa vez. E tu estava por aqui no momento que aconteceu? Como que foi para ti a hora que essa chuva toda caiu? Não, nós até tínhamos um horário de futebol ontem lá no ginásio da Tangerina e nós tava lá no momento do temporal, né? Até a porta lá, como o vento veio pro lado que fica o sentido da porta, ela arrancou fora os pinos, tudo, e nós se grudemos lá entre 3, 4 para firmar ela, porque senão encanoava aquele vento dentro do ginásio, não tem por onde é que sair, e ia arrancar o telhado todo, né? E conseguimos. Mas aí uma parte ainda destelhou, a da igreja do lado destelhou também, e aí na propriedade lá também, em casa lá também deu prejuízo, né? Mas graças a Deus com tudo isso ainda temos tudo aí na lida, né? Muito obrigado por essas informações. Olha, gente, felizmente não tem relatos de desabrigados e nem desalojados aqui na cidade. Para a gente encerrar, tem imagens também da chuva que caiu forte lá em Lajeado. Um ginásio acabou vindo abaixo completamente no bairro Vida Nova. Também em Lajeado, felizmente não há relatos de pessoas nem desalojadas nem desabrigadas. Oi, Josmar, bom dia para ti, bom dia a todos. Olha, aqui em Santa Maria, muitas árvores, galhos caídos por toda a cidade. Inclusive, nesse momento aqui, o pessoal fazendo esse trabalho de retirada de uma árvore que caiu aqui bem num ponto de táxi que a gente tem numa das principais avenidas aqui de Santa Maria. Dá para ver também bastante fios de energia e esses são alguns dos reflexos do temporal que chegou ontem à noite. A gente tem imagens, inclusive, para mostrar para o pessoal de casa. Foi por volta das 7h40 da noite, um vento muito forte, acompanhado desse vento bastante chuva, o que até alagou algumas ruas aqui do município de Santa Maria. Esse temporal, esse vento forte durou aproximadamente 1 hora, se estendeu até por volta das 9 horas da noite e aí felizmente começou a acalmar.
Entre os estragos, né, essas árvores caídas, galhos por todas as ruas, a gente tem também registros de algumas casas destelhadas e árvores que caíram, inclusive, em cima de carros. A Defesa Civil e os bombeiros aqui de Santa Maria ainda não compilaram todos esses estragos. Segundo eles, o foco agora é atender essas ocorrências, mas, inclusive, já fica o alerta aí, porque o Centro Desportivo Municipal aqui de Santa Maria, o CDM, que é bem no centro da cidade, já está pronto para receber famílias, se assim for necessário, já que ele tem essa previsão aí pela frente de mais chuva, de mais temporal. A gente está ao vivo agora, aqui a gente se virou, na frente também do CIOSP, que é o Centro de Operações Integradas de Santa Maria, que reúne Guarda Municipal, Defesa Civil, todos os órgãos de segurança, para fazer um alerta importante para você que está nos assistindo e é de Santa Maria e precisar de ajuda. Ligar para 153, é o número aqui do CIOSP que está atendendo essas ocorrências. Ainda destacando tudo o que aconteceu ontem à noite, por volta, logo começou esse temporal, também se foi a energia elétrica em praticamente toda a cidade. Ainda agora de manhã, algumas regiões do município estão sem internet, sem energia elétrica e que também acaba afetando aí também a questão da internet. A gente está com dificuldade em muitas operadoras para ter esse atendimento aqui em Santa Maria. Algumas ruas, como é o caso dessa aqui que passa por esse trabalho agora e acaba ficando em meia pista, a Avenida Presidente Vargas em Santa Maria, que é outra avenida importante também, com trânsito em meia pista, num ponto que uma fachada de um prédio acabou caindo. Então também atenção aos motoristas, é um apelo que inclusive a Prefeitura acabou de fazer, que as pessoas tenham muita calma nesse início de manhã, porque também com a falta de energia elétrica e com o vento forte, semáforos, sinaleiras acabaram estragando e estão desligadas em vários pontos da cidade, com destaque especial para a rua Venâncio Aires. Então, foi um temporal muito forte, felizmente. Com os relatos que a gente tem agora, ninguém ficou ferido aqui em Santa Maria, mas foi um temporal que assustou muito. Os ventos, de acordo com o Climatempo, chegaram a 84 quilômetros aqui na cidade. Eu aproveito ainda para destacar também a situação de outros 2 municípios da região, Agudo, na região da Quarta Colônia, muitas casas destelhadas, árvores caídas e mata. Aqui perto de Santa Maria, 1 hora de Santa Maria, de acordo com a Prefeitura, agora, durante a manhã, eles nos atualizaram 100 casas destelhadas atingidas pelo granizo por volta das 7 horas da noite de ontem. A gente segue acompanhando todo esse trabalho agora durante essa manhã para tentar resolver um pouquinho desses problemas, já que são muitos galhos, né, como a gente pode ver aqui, espalhados por toda a rua. Ainda ontem à noite, uma retroescavadeira da Prefeitura recolheu parte desses galhos, mas ainda é preciso cuidado, atenção ao circular pelas ruas aqui de Santa Maria. A gente começou cedinho hoje de manhã para tentar contato aí com todas as prefeituras da região para saber como que esse temporal passou aqui pela Campanha Gaúcha, lugar de onde começou e se espalhou aí por todo o estado. A gente tem registros de Dom Pedrito como a cidade mais afetada até o momento. Por lá, como tu disseste, os ventos chegaram a cerca de 80 km por hora. Na cidade, a Defesa Civil do município registrou cerca de 110 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e com isso aí 3 ocorrências de destelhamento. Segundo os bombeiros, ocorrências de pequeno porte em relação à proporção de outros temporais na cidade, mas ocasionando prejuízo para pelo menos 3 famílias. A PRF também atuou aí bastante desde ontem de tarde para atender diversos casos de árvores e fios elétricos caídos sobre a BR. O pior registro foi ali na região de Dom Pedrito e o Trevo da Faxina, que dá acesso ao município de Livramento, mas nenhum trecho chegou a ser interrompido e o pessoal, a equipe, passou durante a madrugada aí trabalhando para liberar e tirar esses galhos próximo à pista para que não tivesse nenhum prejuízo. Mas tem registros também de granizo na região rural da cidade, na região do Passo do Guterres. A gente tem algumas imagens para mostrar como que foi esse cenário do temporal lá em Dom Pedrito. Agora falando aqui de Bagé, como vocês podem ver, eu estou de capa de chuva, porque a chuva 2h03 volta em algumas pequenas pancadas. Para quem está começando o dia, vale sair preparado. O anúncio da Defesa Civil do Estado mantém o alerta de temporal até as 10 horas da manhã de hoje. Por enquanto parece que o tempo está meio firme, embora tenha essas pancadinhas de chuva.
vale sair preparado, mas conversamos também com a Defesa Civil aqui de Bagé, que felizmente não atuou aí em nenhuma emergência, nenhuma ocorrência de grande porte, apenas atuando aí em limpezas de vala com o Departamento de Água para liberar, escoar. Inclusive agora de manhã eu passei por aqueles pontos tradicionais de alagamento, está tudo tranquilo a princípio aqui no município. Simone. É um prazer em poder comunicar com a nossa comunidade, a todos informar o que o Estado está fazendo, em especial nesses eventos adversos que provocam uma situação bastante complicada para toda a comunidade gaúcha. Então nós temos hoje já 25 municípios que já lançaram as informações no sistema, registrando os eventos adversos que impactaram aquelas localidades, mas nós sabemos que foram diversas regiões do estado atingidas, mas em razão das pessoas estarem trabalhando na resposta ao evento, ainda não comunicaram os números, os dados do impacto desses eventos. Hoje nós temos, então, 25 municípios que registraram, temos 15 pessoas desses 25 municípios que já estão aos cuidados do serviço público, então elas estão desabrigadas, temos pessoas desalojadas, são mais de 630 pessoas que foram afetadas diretamente por esses eventos, isso tudo nessas 25 localidades. Temos 10 feridos que estão em condições de atendimento, mas não em condições graves, e tivemos um óbito, infelizmente, na cidade de Cachoeirinha. Mas esses números tendem agora a crescer a partir do início da manhã. Nós estamos trabalhando direto desde ontem à noite, no início dos eventos. Nós tivemos uma situação no município de São Vicente do Sul que atingiu o hospital da localidade, onde foi levado o telhado do hospital, foram feito o remanejo dos pacientes, mas já está também uma situação controlada naquela localidade. Agora nós estamos... pois não, Josimar? Coronel, Simone, eu queria perguntar, acredito que é o que o senhor estava encaminhando para dizer, né? Que a gente segue em preocupação por conta de seguirmos com muita instabilidade e temos ainda um dia com muita chuva prevista. Quais são as áreas onde é preciso ter mais atenção? O que está sendo preparado para evitar mais estragos ou mais problemas ou diminuir o que ainda pode vir ao longo do dia? Ainda a região de tensionamento que nós temos é a região do Vale do Caí, em razão da grande quantidade de precipitações e uma possibilidade dos rios saírem da sua... passarem a cota de inundação, ou seja, nós termos alagamentos e inundação nessa localidade. Isso já foi comunicado às prefeituras e às defesas civis municipais. E a outra região de bastante atenção e cuidado que nós estamos tendo é essa região do litoral norte, em especial municípios que já foram impactados o ano passado por esses eventos, porque a quantidade de precipitação naquela localidade, ela provoca enxurrada, e a enxurrada, em razão da força da água, é muito preocupante para nós. Por isso, nós reforçamos que a comunidade procure as prefeituras, conheça o plano de contingência estabelecido para a prefeitura, os locais de segurança e de abrigamento. Primeiras providências, então, das equipes de defesa civil agora está sendo de que forma, Coronel, para abrigar quem precisa, na remoção de famílias dessas áreas que o senhor disse de possíveis alagamentos? Isso, é importante falar que as nossas equipes de resposta do Estado, notadamente Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, estão com as suas equipes desde ontem fazendo o trabalho de restabelecimento em diversas localidades, mas também estão acompanhando na orientação das pessoas, aqueles locais de maior tensionamento, locais de risco, áreas de riscos apontadas pelas prefeituras e apoiando as prefeituras na comunicação dessas comunidades para situações de risco e que possam, de forma preventiva, naqueles locais que são apontados de região de inundação, regiões de deslizamento de massas, né, que as pessoas saiam com antecedência a fim de que se evite um mal maior. Na Avenida Sarandi, Simone, aqui no Arroio Sarandi, onde os moradores passam há anos, décadas, por problemas disso aqui. A quantidade de lixo que está ali é porque o arroio transbordou durante a noite. Já durante a noite, a madrugada, isso aqui estava tomado da água e tem ainda muito barro. A gente vai chegar aqui nessa casa, que é do senhor Rogério,
lodo aqui no pátio. E na casa dele a situação só não foi pior porque ele colocou uma contenção, uma espécie de porta de ferro na porta de frente de casa, porque ele é vizinho ao arroio. Seu Rogério, como é que foi essa madrugada? Bom dia. Foi um terror, um pânico que eu não gostaria que ninguém passasse por isso aí. Eu estou vendo pelos repórteres que são vários lugares que também é assim. Só que aqui ninguém toma uma atitude e esses prefeitos, esses governadores aí só querem ganhar dinheiro. Eles nunca vão fazer nada por nós aqui. Há 40 anos o seu Rogério diz que passa por situações assim, desde que era criança, de ter a água invadindo a sua casa. Para fechar, Rigato, vamos tentar enquadrar e mostrar este poste de madeira, bem na calçada, que está tombado, caído sobre os fios. Tem uma árvore ali onde ele também está apoiado. Essa é a situação aqui na Avenida Sarandi, na Zona Norte. Passamos pela Sertório. Sertório não tem mais alagamentos, mas tem ainda muito lodo, muita terra, sinal de que também esteve alagada até recentemente. Muito cuidado no dia de hoje, avise seus amigos e suas famílias também. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas. Até amanhã.